Bem-vindo, meu povo, a mais um podcast Papo com Corretor. E hoje a gente tem uma presença ilustre. Hoje o nosso convidado ele já foi eleito 6 vezes como líder empresarial na categoria da construção civil, prêmio IEL como melhor indústria e melhor empresa do setor da construção civil do Espírito Santo, prêmio empresário do ano pelo Latin American Quality 2022, entre outros também, né? Economista por formação, casado, pai de 4 filhos. Hoje o nosso convidado é Rodrigo Barbosa, diretor-presidente da Grande Construtora, um dos empresários mais bem-sucedidos da indústria da construção civil do Espírito Santo. Rodrigo, queria agradecer sua presença aqui. Saiba que é um marco para o podcast estar com você aqui falando com a gente. Se apresenta ao nosso público aí e fala um pouquinho do Rodrigo. Que isso, Nilson. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar mostrando um pouco do nosso trabalho que a gente tem feito, desenvolvido, que a gente tem acreditado, né? E realmente executado. Tá bom? Obrigado mesmo pela Te oportunidade. agradeço. Rodrigo, vamos falar um pouquinho da Grande Construtora. A Grande Construtora ela surgiu em 2013, certo? 2013. E como foi esse processo de crescimento da Grande Construtora, desenvolvimento, como que começou? Bom, eu estou nesse segmento tem 25 anos da construção civil. 5 me aventurando aí, trabalhando para terceiros. Trabalhei numa construtora que eu prezo muito até hoje. E depois 10 anos na frente de uma outra construtora, onde eu era sócio 50%. E há 10 anos atrás fiz uma cisão e criei um outro nome para a construtora, até então só minha. E criei a Grande há 10 anos com um propósito bem definido. Há mais de 10 anos eu tinha uma vontade de fazer sempre coisas um pouco mais atípicas, diferente, e parar de ser uma indústria da construção e continuar construindo muito, mas coisas diferenciadas que viesse com uma carga de preocupação muito grande em atender o consumidor. Então hoje, Nilson, hoje não, já de muitas décadas, né? Você para executar um projeto, você demora muito, ele vem, você estuda, você reloca a parede, você adapta melhor as medidas que você tem internamente dentro da construtora, melhores medidas para que você ocupe de uma melhor forma o seu quarto, o seu banheiro, a sua cozinha, a sua sala. Isso existe há muito tempo. Hoje, além dessa preocupação, a gente perde muito tempo tentando acertar e fazendo pesquisa do que é necessário para o consumidor e coloca dentro dessa incorporação. Então, se eu tivesse que ver uma grande diferença dos últimos 10 anos com a criação da Grande, e um dos motivos principais de eu ter feito essa cisão há 10 anos atrás, foi isso, querer ir para um lado completamente diferente do qual eu estava antes. Sair do mesmo, né? Não, e não é para um lado melhor, pior, não. É um lado diferente. Acredito que eu fui assertivo, porque as pessoas têm comprado a ideia. Sim. E o desenvolvimento está bacana mesmo. Sim. E hoje a gente tem um exemplo do TAG, né? TAG é algo que realmente é diferente, né? O TAG foi o primeiro de extrema diferença, né? Eu queria até aproveitar a oportunidade aqui, Nilson, fazer Pode ficar à vontade. Marketing, né? Pode ficar à vontade. O TAG assim, o que a gente mais escuta dentro do TAG de quem vai lá é assim, eu sabia que era de luxo, mas eu não sabia que era isso tudo. Sim. E gozado que a questão não é o luxo a gente já faz há alguns anos, tá? A questão é mais que o luxo, é o luxo de um excelente acabamento, de uma excelente mercadoria empregada, muito superior ao que normalmente se usa, tá? No mercado de modo geral. E isso assim, o que normalmente se usa é industrialmente feito, né?
A gente entrega aquilo já pronto, não é você que mudou depois, aí quebra o seu apartamento todinho, coloca, né? Já entrega Então modificado. hoje a gente se aproxima muito disso, dessas pessoas que quebram Hum, e coloca aquele piso do sonho dela, chama decoradores, sim, esse sim. troço, né? Então uma grande meta é essa, é se aproximar muito disso. Temos, estamos tendo resultado, as pessoas estão entendendo, porque minha montagem, você vê, são 390 apartamentos. Hoje nós temos aí 13 para 15 modificações. E nenhuma É, é alterando o piso. Então você vê como é que eu penso que a gente foi bem assertivo assertivo de também nisso, construção. né? E o Taj Nilson, ele foi o primeiro que veio mostrar essa nova fase nossa. Deu um resultado bacana. Tem dado um resultado bacana. Um resultado de compreensão, de elogios, de entendimento tremendo. O segundo foi o UNA, que lançamos há um ano atrás, certinho, no mês de janeiro. E, para surpresa nossa, a gente tinha uma fé tremenda ali. Uma fé no empreendimento, na arquitetura dele, que não deve nada ao Taj. É uma arquitetura surpreendente. Não está num terreno de 30 mil metros, mas está de frente para o canal num terreno de 5 mil Sim. metros. Então, onde o lazer é exuberante também. De novo, nós fizemos um prédio que ocupa de 11 a 12% do terreno, a coluna dele, ou seja, ele é uma espiga de novo e o resto é vento que passa, né? É claridade nas Sim. unidades residenciais. Essa é uma coisa que a gente preza muito. E privacidade. Porque uma vez você pode subir, você joga todo mundo para frente. Às vezes totalmente, às vezes parcialmente, mas todos com visual tremendo. E o UNA proporcionou isso. E, para surpresa nossa, o mercado entendeu de novo, só que ele entendeu muito além do que a gente estava esperando, porque foi uma venda Foi um bacana sucesso de demais, venda, né? sucesso de venda tremendo. Até hoje a gente tem unidades, mas são poucas, né? Mas tivemos 80% dessas unidades vendidas em 4 meses. Então, bacana. E nós não temos isso no nosso histórico. Você vê. E é um prédio assim, não é um prédio comum, é um prédio que a gente vai gastar muito Sim. nele. Já estamos gastando muito na fundação, que é uma surpresa atrás da outra. É uma área realmente aterrada e Sim. é uma fundação extremamente mais cara. Mas vamos gastar muito ainda subindo ele, empregando os produtos que a gente emprega de rotina, que são de bastante qualidade mesmo. Mas para muitos a gente está fazendo besteira, indo para Beira-Mar, e nós vendemos aquele visual E com certeza é um sucesso já. e o pessoal entendeu e realmente é uma moradia. Se eu tivesse que morar em Vitória, seria ali. Uniria uns 2 apartamentos, né? Mas seria ali, entendeu? O, vamos falar do Taj agora, sobre... Sim, O Taj a gente fala de apartamento de 4 suítes, apartamento de 3 suítes. As 4 suítes está ali entre 274 metros a 290 metros. é, Apartamento de 3 suítes de 156 a 176 metros isso. quadrados. Torre de frente 25 25 andares e andares de fundo 50 e a torre andares. de trás 50. Da onde surgiu essa ideia, Rodrigo, de fazer um Taj e, principalmente, aonde é construído o Taj? Olha bem, aonde é construído o Taj? A primeira ideia não foi fazer um prédio de 50 andares. Sim. A primeira ideia foi fazer um prédio de 84 andares. E a lei de Vila Velha permitia, tá certo? Ainda não tinha sombreamento, nada, permitia 84. Ali não tem limite à altura. O que te limita é seguir as outras normas do PDM, tá certo? Afastamento, porque às vezes você vai subindo tanto e a cada vez que sobe você recolhe 50 centímetros cada lateral. Aí você sobe 100 andares, já, né? Foi 50 metros de um lado, 50 do outro, acabou a obra, né? Isso, sim. Então, é isso. É, o, o primeiro projeto era um prédio de 84 andares.
e nós fomos barrados pela Comaer. A aeronáutica, ela permite uma construção ali até uma altura máxima de 161 metros. Então, hoje o TAG, a torre de trás, tem 161 metros. Né? E de onde surgiu a ideia? Eu sempre gostei disso, sempre fui fã disso. Uma única torre, alta, esguia. Você sabe que ninguém fala desse prédio? Na Praia do Suá, entregamos o ano passado, na Praia do Suá, que também ninguém acreditava. Pegamos um prédio num terreno de 1.600 metros, fizemos 60 apartamentos de 2 quartos, de 70 metros. Eu podia ter colocado em 6 andares, tipos 10 apartamentos em cada andar. Podia ter sido mais ousado, colocado em 10 andares, tipo 6 apartamentos em cada andar. Eu coloquei 3 apartamentos em cada andar, só todos 3 virados para a Baía de Vitória. E subi 20 andares de tipo. É um prédio de 25 andares. Todo mundo mora de frente. Todo mundo vê navio entrando, saindo do primeiro andar ao 20º andar do tipo. Então, pô, isso traz uma qualidade de vida para quem mora. O cara pode estar morando no primeiro, no 10º, no 20º andar. Todos 3 estão com o mesmo sol. Todos Mesma 3 vista, mesmo sol. a mesma vista, né? E tipo assim, ventilação cruzando, né? Em 2, terceiro não, mas eu tenho 2 terços do prédio com ventilação cruzada e de novo o bairro ganhando. É um prédio esguio. Eu ali usei um pouco mais, 250, 160, eu usei uns 15% de terreno, quase. O resto, 85%, passa vento para tudo que é lado. Entendeu? Então, é claridade para apartamento. Então, isso tudo é bacana. Eu adoro isso. Então, qual foi a ideia lá no Taj? Bom, primeiro, que foi um terreno adquirido há 15 anos, com eu e meu outro sócio, uns 14 anos, entendeu? 15. E na cisão, eu tinha consciência que ele não era o terreno do momento, né? Mas eu já visualizava ali uma obra bacana, como se fosse uma mini cidade, e que o Taj virou, você pode ficar ali dentro perfeitamente, que você não vai sentir falta de sair tanto assim não, entendeu? E na época nós tínhamos esse terreno, tinha um terreno já dentro da construtora também, de frente para o mar de esquina. Aí, é claro, um terreno de frente para o mar de esquina, ele é um terreno de resultados mais imediatos. Sim. É mais fácil você trabalhar, porque todo mundo quer. Aí, na época, meu ex-sócio queria esse terreno e eu queria o outro. Então, foi muito fácil negociar tudo, né? A gente fazer essa cisão. E eu queria para quê? Eu queria para isso. Uma única torre muito alta e o resto tudo jardim em volta. E no meio desse jardim extenso, e que vai ser um jardim extenso, embora eu tenha jogado de uma torre para 2, Sim. porque eu tive que respeitar a altura e tive que cortar aí 19 andares, né? 19, 50, 29. Não, 50, 84, 24 andares. 50, 84. 34. 30 34 andares. 4. Obrigado. Aí eu tive que jogar uma torre para frente de 25, tive que fazer ela maior, tá? Para aproveitar um pouco mais a área, senão não daria para uma torre só de 50 andares. Sim. Assim. Rodrigo, mas da onde vem essa ousadia, Rodrigo? Essa visão, por isso que a gente fala um grande visionário. Mas não, as pessoas falam muito isso, é bobagem. Você sabe o que eu acho? O que é? O Nilson, eu trabalho pra caramba. E você, quando trabalha muito, por exemplo, parece que não, rapaz, eu acho que isso nem é ousadia, não. Trabalho muito. E já fiz muitos prédios bacanas, mas que você sempre viu. E aí nem justifica trabalhar tanto. Você cai numa rotina, né? E você tem uma equipe, a gente trabalha com equipe própria, 80% equipe própria. Serviço terceirizado é na parte de elétrica e hidráulica só. Mas aí você começa a te sobrar o tempo. Aí você normalmente faz 6, 7
prédios ao mesmo tempo, chega a 5 aí, chega a 8, 6, 7, você fica nesse mediano. Era o tamanho da nossa empresa. Eu resolvi me desgastar um pouco mais, dedicar o mesmo tempo de trabalho que eu dedico já há alguns anos. Eu não reduzi ainda, muito pelo contrário, eu dei um pequeno aumento nessa minha carga horária, né? E com satisfação, né? E aí nós começamos a desenvolver bastante coisa, muita coisa mesmo. Esse ano eu acho que vocês vão ter um pouco mais de novidade, extremamente diferente de tudo aquilo que a gente vê dentro do nosso estado. Agora, uma coisa é certa, Nilson, eu sempre acreditei no nosso estado. Acho nosso estado assim uma coisa, nosso estado é muito peculiar. Ele é muito parecido com o Rio, ele é ainda menor do que o Rio, que já não é grande. Nosso estado ocupa aí pouco mais de 0,5% da área territorial do país todo. Como se não bastasse ter uma costa enorme, dado por mar, que deu petróleo. E nós arrecadamos royalties, né? Eu acho que até hoje. Então, é um estado muito beneficiado pela natureza, pelas belezas, pelas praias. Permitiu uma quantidade de portos tremendos, isso traz recursos também. E eu sempre brinco que o nosso sertão é pedra azul, pô, vai ser vai ser beneficiado assim em outro, Outro lugar, né? né? Então, penso assim, eu sempre penso nisso, na verdade, que não para a construção, mas para tudo. O nosso estado pode ir muito mais além. Eu acho ele extremamente conservador, tá? Eu penso assim, eu penso que nós temos a obrigação de ter a maior renda per capita do país a vida inteira, porque é um estado muito pequeno, que não tem nada, terremoto, maremoto, não é desértico. Sim. Tudo que se planta aqui dá, quando não dá é porque tem granito embaixo, então ele é um estado muito abençoado. Pensa assim, aqui cabem coisas que eu já vi no resto do país e algumas oportunidades fora. Eu vejo a pessoa igual Dubai de um deserto criar o mundo, fazer o mundo ir lá. Então, se for comparar a nossa ousadia com a do Dubai, nós somos o Pequeno. assessor da pessoa mais pobre do mundo, né? E Verdade. N outras regiões do mundo, né? Eu penso que o nosso estado cabe tudo. Eu conheço Balneário Camboriú e acho lá bacana, tá certo? Gosto mais do nosso estado. Nosso estado, vamos dizer que ele é melhor, não, parece muito bairrismo, mas ele não deve nada. E olha o que aquelas pessoas que estão acreditando estão fazendo lá. Estão fazendo o mundo lá. Então, eu penso que a nossa obrigação é também fazer o mundo aqui, não ficar. Às vezes a gente pensa construir em outro canto, né? Vai Sim. para Brasília, Goiás, esses troços assim. Eu acho que aqui tem tanta coisa e está tão pouco usado que eu penso que o nosso estado é muito rico para Não é ter tão o tanto valorizado da quanto coisa que ele merece, né? tem. Não, ele precisa. Eu não vou dizer valorizado, não. Ele não é tão acreditado e deveria Acreditando. ser. Isso aqui deveria ser uma máquina mesmo, pulsante, constantemente, porque são muitas arrecadações, são muitas benesses em termos de o fato de não ter terra árida, essas coisas assim, né? Então é isso, viu? E aí é muito pequeno, eu entendo dessa Uhum. forma, tá? É muito pequeno eu achar que eu não posso fazer um TAG, é pouco ainda. Que eu não posso fazer um UNA aqui, é pouco, é pouco. Tudo é pouco, é igual. Por que a Beira-Mar não está cheia de prédio de luxo? Pô, aquilo é um visual tremendo. Tudo bem que a fundação é desgastante, mas é um visual tremendo. Ver o custo e. Né, você sabe o que é você morar de frente para o mar? Eu tenho essa oportunidade. Eu não olho o mar, não, tá? Mas o que eu mais prezo é ter privacidade, não ter ninguém na minha frente Sim. olhando para mim, né? Então, isso é bom, isso é bacana, e nós temos aqui a beira-mar para isso, e que o poder público municipal está atuando nela e vai dar uma melhoria, vai dar
Panela fabuloso e vai tornar a Beira-Mar mais turística, né? Assim como o nosso município lá, a informação que eu tenho é de uma melhoria de calçadão e a sua extensão até Barra do Jucu. Nossa, mãe, isso é uma obrigação nossa. Como comandante do poder público, como morador, todos nós juntos, Sim. né? Porque também não adianta colocar a culpa só Só em um. em umzinho, Sim. coitado, né? Todos nós temos que colaborar para ver essa evolução, tá bom? Sim. Nós, como empresários, acreditando e somando, né? Com Tá bom? certeza. Rodrigo, vamos falar um pouquinho do mercado nível Brasil, né? Você falou que você é bem viajado, né? Não, não sou tanto assim. Não, a gente já conheceu muitos lugares, né? Já vi. Então vamos falar do nível Brasil. Qual a sua perspectiva, nível Brasil, para o mercado imobiliário em 2024? Olha, o mercado imobiliário, ele é uma coisa muito atípica, né? Se você for ver bem pelo quesito, às vezes, político que a gente atravessa e jurídico, aí você fica meio assim, numa instabilidade, porque você tem que contar com instituições, isso é um fato. Você tem que seguir a norma, todos a mesma, né? Então, você precisa contar com isso. Aí você às vezes passa pela minha mente que nós vamos ter uma certa desaceleração. Mas você acredita, Nilson, que ao mesmo tempo nós já passamos até por dinheiro no banco aqui bloqueado, né? Há muito tempo, na época da ministra Zélia, o presidente era o Collor de Mello, né? Mas eu nunca vi ninguém tomar imóvel, não, entendeu? E a gente percebe que com essa insegurança, a procura por imóvel é uma coisa que a pessoa relaxa. Então, eu acho que é por isso que a gente tem atravessado até hoje um equilíbrio bom, Do sabia? mercado imobiliário, né? Depois os governos, de forma em geral, tá? Isso já de décadas e décadas, ele vê a construção civil como um agente empregador tremendo. Se você for olhar a proporção que você injeta na construção e a proporção de emprego que cria, é uma proporção bacana, né? Diferente de uma indústria de ponta. Você às vezes gasta bilhões e emprega 25, né? A construção não, você está numa obra igual Voltage hoje, já tem mais de 200, vai chegar a ter 600, então você emprega muito por um quião pequeno. Então eu entendo até porque que os governos, no âmbito federal, através do sistema financeiro habitacional, indiretamente ajuda bastante a gente, né? Facilitando com que as pessoas comprem os seus imóveis. Dá a moradia e dá condições de geração de bastante emprego. Então, eu penso que a construção ela vai continuar nesse mesmo ritmo. Não sei se ela vai ampliar, nós vamos. Independente, nós vamos continuar trabalhando muito e vamos dar uma pequena ampliada esse ano. Uma pequena ampliada. Para quem já está no tamanho da gente, é uma coisa um pouco agressiva, entendeu? Mas não é cansativa, não, tá? Para quem está acostumado a trabalhar, tira de letra. Eu estava até falando com o Carlos, quando a gente estava conversando sobre até Guarapari, né? Que a gente estava falando sobre. Eu falei, Carlos, mas o que ele vai fazer a mais do que o Taj? Que a gente fica com esse pensamento, né? Fica assim, pô, mas ele vai fazer que nem você está dizendo aí, que vai fazer algo esse ano, que já vai ser. Que vem além do Taj, Rodrigo. Olha bem, aí eu não posso te ajudar, meu amigo Nilson, porque as coisas têm que ser mantidas até se efetivar, você concretizar, né? É bom a gente sempre segurar. Agora, quem dera se me desse a oportunidade de, na época de lançar, se puder, eu venho aqui expor o que é exatamente para você, tá? Com certeza, vai ser Se um não prazer. der, a amizade vai se não. manter intacta. Vai ser um prazer, com Nós certeza. vamos poder falar cada coisa a seu tempo, Sim. tá? Mas a gente pretende
de novo, lançar uma coisa muito diferente. Nós estamos batalhando muito para conseguir isso. E, de novo, que venha ao encontro com o seu desestresse ao final de cada dia, não ao final de cada ano você tirar umas férias, e, né, que isso aí é desumano, né? Você precisa, ao final de cada dia, você ter um jeito de desestressar do dia a dia que todos nós temos, que é sempre tumultuado, corrido, né? Eu, então, que tenho bastante filho, então tenho a responsabilidade com eles, tenho que cumprir né, o meu Eu vi horário uma com reportagem eles. sua que você diz que gosta de almoçar em família, né? Assim, Eu almoço com né? eles todo E dia. como é que consegue nessa rotina, Não, Rodrigo? olha bem, o ruim, é até bom que a gente tenha essa oportunidade para explicar. A gente tem alguns almoços que normalmente são de negócio, né? Quando é para lazer, é à noite, né? E à noite, para você ter ideia, os lazeres têm sido pouco, porque você tem que cumprir algumas agendas. E aí, você, quando tem uma folga, você não quer mais lazer à noite, não. Já cumpriu tanta agenda à noite Sim. que você quer relaxar à noite, né? E o almoço, eu acabo que eu recuso mais à noite, não, mas o almoço eu recuso bastante Uhum. almoço com, né, às vezes uma emissora de TV, um grande fornecedor, né, com os advogados conhecidos, e assim vai. O leque é grande. Aham. É, mas eu sempre explico para todos, vocês têm que entender. Mas eu queria uma cota, sabia? 3 almoços fora por mês. Ou 4, no máximo 4. De 3 a 4. O resto tem que ser na minha casa, com todo Aham. mundo. E olha bem, eu vou para casa para ouvir um menino brigar com o outro ali. É uma renca de menino pequeno também que eu tenho. Mas é melhor ouvir aquela Sim, briguinha com e certeza. fingir que está preocupado com aquela briga do nada, né? Sem motivo. É tipo assim, é que a gente sempre, antigamente, você não é dessa época, não, tinha até uma, Eu tô velhinho, a homem. gente, a gente criou até um, sei lá, o nome que eles dão hoje, né, meme, sei lá, Uhum. teve uma propaganda de uma empresa de cigarro que era o Gesso, jogador da seleção brasileira que fazia ela, e ele falava, porque negócio para mim é esse, eu gosto de me dar bem em tudo, né? Um troço mais ou Sim. menos assim. Eu discordo um pouco dele, né? A vida é um aprendizado. Às vezes você tem uma ideia, Nilson, você acredita nela e ela dá certo, pô. Eu tive esses momentos já. Pô, é bom, eu aprendi, esse não dá certo, pelo menos para a época em que estamos vivendo. Então, eu sou um grande apreciador de derrota também. Isso aí. Isso aí. Eu aprendo com ela, né? Eu confirmo quando eu acerto, né? Eu penso numa coisa, acredito, ela funciona muito bem, aí aquele bacana, é bacana também. Primeiro que eu me dei bem, segundo que eu acreditei e aquilo eu estava correto. E quando você erra, você evolui também. Então, tipo assim, não é que eu gosto mais Não, de não, errar, não. não, É mas aprecia a eu derrota. aprecio os dois lados. Sim. Aprecio muito as vitórias, as coisas corretas que a gente acredita e ela dá certo. E acredito muito nas coisas que a gente acredita, ela não dá o mesmo resultado, Sim. né? É, você sabe que há uns anos atrás eu fiz um prédio comercial e o sucesso de venda é tremendo. Eu comprei o terreno do lado, fiz outro prédio comercial, troquei a roupa dele com a mesma composição dentro, mesma planta, e troquei a roupa dele toda para ficar um prédio muito distinto. Outro, os dois com pele de vidro. Esse outro eu tenho metade dele até hoje. E desisti, não vendo mais não, e aluguei. Aluguei. Aluguel tá todo, felizmente. Aluguel é uma coisa interessante, aluguel de uma época áurea, deu uma queda boa, agora voltou tudo. Voltou, teve uma Então alta no aluguel. desocupa, aluga, e então, bacana. Mas você vê, eu não fui assertivo nessa segunda tentativa como incorporador. O que importa é você não é assertivo, mas você tem que terminar
cumprir seus compromissos, aí é sempre, né? Com certeza. É, nada pelo meio, né? Rodrigo, você é um cara sonhador, né? A gente fala assim pela questão do que você está construindo e o que você pensa em ainda fazer para o mercado imobiliário do Espírito Santo, né? Como que é viver e lidar com um projeto nessa magnitude, desse tamanho e pessoas desacreditar na maioria das vezes, né? Olha, respondendo a primeira, o segundo questionamento, nas pessoas desacreditarem, isso me incomodava no início. Já virou tão rotina para mim que hoje entra por um ouvido e sai pelo outro. E às vezes o mercado critica. Inclusive, a empresa, somos em 5 sócios, tá? Meus outros 4 sócios, um pouco mais novos que eu, né? São mais inflamados. Então, às vezes a gente escuta uma crítica que a gente considera indevida do mercado, eles se exaltam, né? E fala, rapaz, não tem coisa melhor do que ser criticado. Enquanto está criticando, nós estamos fazendo sozinho. Quer coisa melhor que isso, pô? Agora começa a acreditar e faz todo mundo, aí o mercado fica mais competitivo, né? Então vamos deixar do jeito que está e vamos torcer para que as pessoas critiquem cada vez mais. Continue não acreditando. Eu sempre falo, trabalho igual um burro charreteiro, né? Põe uma fizeira e ali eu... Quanto à primeira pergunta, o que é realmente o sonho? Sonho. A idade não permite ficar sonhando mais tanto. Eu até queria ter mais ideias, mas tanta coisa que você não consegue mais. E não adianta você pagar alguém para ter ideia, porque a ideia é uma bênção especial, né? Então, você não aprende na universidade, é uma coisa complicada. Mas o ato de você pensar, ter uma ideia, acreditar e depois você desenvolver, você precisa ver. É uma coisa prazerosa, Nilson. Eu te falo, Nilson, que se eu tivesse que pagar para participar da rodada de imaginação, de desenvolvimento desse a princípio, sonho, primeira etapa. Depois tem que sair e partir para cima. Se você acreditar, desenvolver ele, ver viabilidade e tudo. Mas o ato de você fazer reuniões, que são muitas, para desenvolver o projeto num conjunto, rapaz, se me obrigar a pagar para participar da reunião, eu pago para participar dela, porque é hiper prazeroso, sabia? É uma coisa bacana demais. Tão bacana quando você vê um prédio sair do chão, subir, ele se transformar e terminar do jeito que você idealizou, entendeu? O ato de você desenvolver o projeto é uma coisa trabalhosa, mas prazerosa, aos extremos. Tá bom? Tá. Rodrigo, deixa eu te perguntar. Hoje na grande construtora tem o Rodrigo presidente. Existe alguém específico que nem a gente estava conversando aqui sobre lote, sobre essas áreas. Existe uma pessoa específica que a pessoa vai direto nela para falar sobre, eu tenho uma área, eu tenho algo, eu quero apresentar a grande construtora? Olha, ou é direto com você? Na grande, hoje, que não era assim desde o início, hoje a questão de áreas é exclusivamente comigo. Eu só não defino sozinho. Sim. Eu olho, acredito, já chamo meu diretor comercial e sócio e amigo, ele já vai junto, às vezes vai junto desde o princípio, às vezes. Agora, a primeira visita normalmente sou eu vou. Se eu acreditei, eu já volto. O Rodrigo acreditou. E sou ansioso. Normalmente eu volto e às vezes está meio longe, está a 130 quilômetros daqui, eu vou lá de novo, volto para lá e mostro e... Tá querendo dar um pulinho lá em Guarapari pra ser assim, não, Rodrigo? Às vezes a gente mostra um projetinho lá, demora uma semana, 10 dias, 20 dias. Cara ansioso e é isso. Agora, Nilson, o que a gente tem procurado dentro da empresa é assim, quer ver? Hoje nós estamos com 3 obras. Quando der no mês de abril, maio, nós vamos entregar... eu acredito que a última obra do estilo que a gente sempre fez. Essas obras normalmente têm VGV, né, de
50 milhões é muito comum, né? 40, 50, 60, 70. Entre 40 e 70. Nós estamos procurando desenvolver projetos sempre assim não vai ser sempre assim, eu tenho consciência disso, mas de no mínimo 200 milhões VGV. Tá? Por quê? Ele não dá 4 vezes o trabalho que um projeto de 50 milhões. Né? 4 obras são 4 responsabilidades, normalmente você tem mais cliente para esse mesmo VGV de 50. Você vê o TAG, o Nilson, ele equivale bem a umas 20 obras. Ele tem um VGV hoje de 1 bilhão e 300. Então seriam 26 obras, para não pegar em máquina de calcular, 26 obras com VGV de 50 milhões. E VGV de 50, sabe que é um prédio de 80 e poucos apartamentos, de 2 e 3 quartos. Normalmente é VGV que dá isso aí, apartamentos menores. E o UNA são 250 milhões, então equivale a uns 5. Você vê, você pega o TAG, coisa, dá uns 30. 30 como se estivesse executando 30 prédios. Eu estou executando 2. São duas obras vultuosas, mas são 2 obras. É um caminho que a gente tem procurado. Não vai ser assim sempre, porque os terrenos vão se esgotando, esse trocinho, as ideias vão acabando com a idade também, né? Tá novo, Rodrigo, ainda. Me sinto novo. Mas a gente vai sempre procurar incorporações que permitem ter um VGV de pelo menos 200 milhões para cima. Não vamos pegar de 100 milhões, 150? Não, vamos. Mas a busca mesmo é para isso. É que nem sempre consegue. Sim, depende do terreno. O PDM, a cada ano, ele vai restringindo mais, que é uma coisa compreensível. Ele vai restringindo mais a construção, porque as cidades vão ficando mais densas, né? Então, sobre um mesmo terreno, há 20 anos atrás, um mesmo terreno de 1.000 metros quadrados, você podia fazer 4.800 metros quadrados na Praia da Costa. Há 20 anos atrás, há 10 era 3.500. Né? Hoje é 2.500 em alguns, com limitação de altura e tudo. Então, vai ficando difícil. Né? E nós temos uma cultura nossa, do capixaba, de modo geral, de achar longe. Que daí eu acho que saiu a sua pergunta. Rodrigo, e porque lá no Jockey? Lá no Jockey, todo mundo fala lá no Jockey. O Jockey é aqui, né? Você falar lá no Jockey pro carioca, ele ri. Pro paulista, ele vai achar que você tá de sacanagem com ele, né? E o Jockey é muito, muito, muito infinitamente mais perto do que o que um paulista anda para ir para sua casa. Né? Lá em Guarapari a gente tem essas questões também, quando a gente vai apresentar ao cliente um apartamento na Copacabana. Vamos dar exemplo. A gente está falando Beira-Mar, Oceânica, Praiana, Atlântico, Copacabana. Sim. Nossa, Nilson, aí não, porque aí é muito longe. Longe, Eu falei, pô, mas... então vai dar pouco. Depois que tá de frente, reclama da zoeira que e o trânsito para entrar na sua garagem, né? É isso aí. Copacabana, Nilson, é muito longe da praia. Então... Às vezes a gente tem umas afinidades com o cliente, a gente fala assim, pô, cara, longe é de onde você vem, de Minas pra cá são 12 horas, 8 horas. Isso aí. Isso é longe. Rodrigo, a grande construtora hoje tem corretores próprios, Rodrigo? Que a gente diria uma house, né? House. Nós trabalhamos de duas formas. Nós temos 2 gerentes, um só para house, o outro só para imobiliárias externas. Sim. Então, nós trabalhamos com todo mundo, não é nada exclusivo da house. Tá, isso que eu ia perguntar. Certo? A house está ali, mas, na verdade, hoje, para você ter ideia, Nilson, eu acredito que de 70% a 75% da nossa venda é feito externamente. São de imobiliárias externas, entendeu? E 25 a 30% da nossa house. A nossa house é minoria, tá? Mas a gente sempre manteve a house. Eu lembro, trabalhei lá, tive o prazer de trabalhar lá a gente sempre na Praia da Costa. Manteve, né? E Rodrigo, vamos falar de número um pouquinho. Hoje o TAG e o UNA. Você consegue falar de números de compradores, regiões?
pessoas que compraram. O TAG, se eu não me engano, teve pessoas de fora do Brasil também. Olha, o TAG ele tá com 25% dos compradores do exterior. De fora. 20% exato dos Estados Unidos e 5% da Europa. E a Europa não é assim a Europa toda não, tá? É só Inglaterra, Itália, Suíça, Portugal não compra, Espanha não. Nada, né? Mas normalmente são brasileiros que estão lá trabalhando há anos, ou brasileiros que ingleses, italianas que casaram com brasileiros ou brasileiras daqui e que anualmente vêm e querem ter apartamento para poder ficar. E o critério para comprar a pessoa de fora, Rodrigo? É de fácil, é difícil? Hoje é muito fácil, hoje está mais fácil ainda que você assina tudo eletronicamente, Isso. né? Mas critério de. Eu te Tranquilo. perguntando isso porque tem algumas construtoras que às vezes dificulta muito a venda para fora, para o exterior. Ah, mas eu preciso, mas ele é aquele cara que tá lá, mas às vezes ele não tem dinheiro, isso aqui é o que ele ganha hoje, mês que vem, de repente ele não ganha. É o contrário, tá? Sim. Contrário. Se você for ver o nível de distrato que nós temos dentro do nosso país e fora é menos. Embora eu tenha pouco dos dois, tá? Uhum. Nosso é muito pouco, mas em função de uma venda muito mais conservadora também, né? Assim, vamos vender para quem tem um relógio para dar Sim. de entrada, Sim. assim, né? Ou nada, e aí é uma coisa mais complicada. Então nós temos um mínimo para tudo e você sabe disso. Sim, com Teve lá certeza. a gente já. Com certeza. E fora o pessoal é muito criterioso, o pessoal é muito conservador, entendeu? São pessoas que um dia se atreveram a mudar de país, morar longe de família e tudo, mas são pessoas controladas, sabia? Eles pagam direitinho, não vou dizer a maioria não, metade antecipa, inclusive antecipa prevenindo que talvez nessa época que a gente está hoje, que é verão aqui para gente, lá está a gela 30, 40, 50 centímetros de altura, às vezes mais, e eles não têm trabalho essa época, então eles ficam 2, 3 meses sem. Eles Mas antecipam. a cota deles está mais do que paga há muito tempo. E às vezes estão pagando ali no mês também. Entendeu? Então, tipo assim, o problema que eu tenho com esses clientes externos é Pouco, né? zero. Zero São praticamente. clientes que, nossa, e a gente preza muito. Para você ter ideia, a gente preza tanto que temos pessoas específicas para atender o cliente de fora. Isso, na época que eu trabalhei lá, tinha uma menina que Lembra era disso? específica Então, só para específico para cliente de isso. fora. E um menino velho, que era o Fábio, né, que está lá até hoje, Do também. Fábio, lembro, o Átila, eu Também, trabalhei com o Átila, e a Angélica então, Martinelli. Ela, né? ela que fazia parte de Então, exterior, de isso aí, fora. né? Por quê? Porque as pessoas começam a entender como é que eles pensam, as dificuldades deles. E você sabe que dentro da empresa nós temos um único indivíduo que atende todo mundo de fora que tem dúvida. Eles têm dúvida, a parcela subiu muito, é assim. Aí o cara explica tudo, como é que é. Ó, todo mês de maio, né, tem dissídio, essa Isso coisa aí, assim. aquele mês de maio. Mas existe, então, tipo assim, é tudo muito claro. E é onde eu menos gasto dinheiro com mídia, é fora. Então, é um cliente que eu posso facilitar mais as coisas para ele, porque ele me faz gastar com marketing substancialmente menos do que a Menos, coisa. gastar menos. Eles vivem em comunidade e um espalha para o outro aquilo que ele comprou, principalmente quando ele veio e viu o apartamento pronto, né? Aí ele volta entusiasmado, Sim. às vezes, a maioria das vezes ele tem experiência com outros e nem mesmo esperava ver aquilo tudo, sempre acha que é uma conversa. E uma outra coisa, eles nunca compram um, tá? Compram 2, 3, 4, eles vão comprando para quando voltar, tá É mesmo, Rodrigo? por cima. É isso aí, bacana. Hoje,
nós fazemos prédio específico para vender para brasileiro que está fora. Está fora, né? E no Una também foi a mesma coisa também, né? Una, não, Una não. Una já foi diferente? Una não. Diferente. Una é outro estilo. Já foi mais Una, específico pro pessoal daqui mesmo? é porque o Una é uma segunda experiência nossa em Vitória, que a gente sempre construiu coisa, em Vila Velha. O Una, o pessoal de Vitória comprou em massa, acreditou em massa. Então, tipo assim, eu não tenho morador de Vila Velha que comprou o Una, que conhece a gente há tempo. E tem esse diferencial, Rodrigo, de morador de Vitória, não gosta de Vila Velha, de morar em Vila Velha. Aquele negócio do Mas barrista. eu acho que tem. Eu acho que tem. Tem esse negócio. É tipo assim, eu acho que isso tem, se perdeu bastante isso aí, felizmente, mas o morador de Vitória, ele entender Vila Velha é isso. É longe, tá? É longe. Tá igual na Praia do É longe do aeroporto, né? É longe do aeroporto. Também. E assim, e é bobagem, porque Vila Velha, assim como Vitória, Vila Velha também não deve nada, pô, é muito gostoso para se morar lá, né? Você vê o tudo nos dois municípios hoje, e penso em ficar quieto em Vila Velha. Acostumei. Acostumou com É melhor do que aqui? Não. Acostumei. Mas assim, não sinto falta de nada morando lá. Meus filhos estudam aqui, Vitória, eu venho e volto todo dia. Quando eu saio à noite, a maioria das vezes para cá, né? Restaurante. Maioria não, metade aqui. Metade Meu filho mora na Praia da Costa, ele já gosta de lá. Eu falei, filho, por que você não muda pra Vitória? Ele, não, pai, não gosto de Vila Velha, aqui onde eu tô. Ele falou que gosta daqui. E você sabe que, tipo assim, se eu tivesse que mudar para Vitória, eu teria que ir para Camburi para ter a privacidade. Entendeu? Assim, muito provavelmente eu não moraria na Praia do Canto, que é um bairro bacana, minha esposa adora, adoraria morar lá, Não ia ter mas problema, é né? um prédio de frente para o outro. Entendeu? Aí é um ponto que, para mim, é negativo. Para a esposa pode até ser, mas ela Não ela esquenta, fecharia né? os olhos Só pelo pra shopping morar. aberto, né? Entendeu? Então você vê, cada caso é um caso. Felizmente, né? As pessoas são Sim. diferentes e a cidade cresce para tudo que é lado e com gente para tudo que é lado. Rodrigo, Guarapari, Rodrigo, o que você acha Chefe? do nosso produto? Guarapari Tem pretensão, Rodrigo? tem. Tem. Olha, essa parte eu vou cortar, Vai. porque os corretores não veem isso. Tá certo. Mas tem. Guarapari, a gente tem assim olhado para esse lado Bons olhos, né? com uma atenção mais especial. Exatamente, começou esse troço no último trimestre do ano passado. De vez em quando, se você morasse lá direto, andasse comigo pela rua, você ia me ver dançando. Porque de vez em quando eu vou lá olhar alguma coisa. Rodrigo, eu tô lá direto, não te vi, não. Assim, Quando for assim, agora avisa a gente, que a gente vai te levar lá pra... é o que tem aparecido, por exemplo, são de próprios proprietários. Sim, que procuram você. Que estão procurando e quer encaixar algo no estilo que a gente tem feito. Então, e não é inviável, não. Porque a pessoa vai ver o que vocês estão construindo aqui, eles vão querer encaixar no lote deles lá. Isso Com é uma coisa que certeza. tem ocorrido, né? Só que às vezes você pega um terreno de 1.000 metros, você não consegue É isso fazer aí. essa Esse que é a né? questão, que de Um repente. terreno Porque você pega um Una, 5 mil e pouco metros quadrados, você né? constrói em 15 mil, 15% ali dele. O Una foi 11 e poucos por 11, cento então. do terreno, sobe uma torre, esguia. Então, se você pegar hoje em Guarapari, você vai ter esse questionamento aí. Olha, mas eu tô para te falar que a arquitetura resolve tudo, tá? Resolve tudo. Ela bem pensada, eu acho que o que falta mais é a coragem das pessoas acreditarem que o cliente ele entende quando você fez uma coisa extremamente mais robusta, entendeu? Consequentemente mais caro, pô, né?
É um público diferente. Eu sei que tu tem 4 rodas, mas uma coisa é o Gol, uma coisa é o BMW 840i, Tem né? uma diferença. E tem Entendeu? um público para Então, tudo. tem um público para Entendeu? tudo, né? E, enfim, é isso. E Guarapari, você tem assim algum local que você gosta, Rodrigo? A Não, gente sabe fala que eu pra não tenho local centro, nenhum? Guarapari. Não tem local nenhum, Nilson, viu? Carlos, vai anotando tudo aí. Guarapari, eu tenho umas 3 áreas lá, que eu estou Uhum. olhando para coisas extremamente atípicas, extremamente, mas que eu penso que são necessárias. E tudo que eu faço, ô Nilson, a primeira coisa que eu pergunto, você iria para lá? Você usaria aquilo? Você seria feliz ali dentro? Tipo assim, isso ia te ocupar a sua vida. Quando você está trabalhando, tá naquela agitação, né? Quando você fosse para sua casa, você ia ter um prazer de estar ali dentro. Aquilo ao redor da sua própria casa, né? Sim. Complemento. Aquilo vai te somar qualidade de vida para você, para seus filhos, esposa, né? Então, a meta é sempre essa. Antes de fazer qualquer Antes negócio. de fazer qualquer coisa, isso vai trazer benefício para o seu consumidor em termos de lazer, em termos dele viver, o que você pode contribuir para os outros viverem mais. A meta é sempre essa. Sempre o Né? pensamento primeiro no E cliente. olha, Né? não é inviável. Está dando certo. Não quero sair dessa linha, entendeu? E devo levar isso para outros municípios. Essa é a meta desse ano. Penso que vai ocorrer. Tá? Penso levar para Guarapari. Guarapari é um município muito atípico. Então tem algumas preocupações, né? Sim, sim. Tem que Mas ser algo assertivo. porque Né? não é uma coisa que eu domino tanto, né? Sim. As pessoas de lá compram para poder morar. É muito raro, né? Muito raro. Lá é a segunda Lá moradia. você incorpora para vender para quem é de fora. Isso, Então, a gente sempre fala assim numa proporção de 80-20, vamos dar exemplo, 80 para a segunda moradia e 20 para é morar. mesmo. É, mais ou menos isso. Olha A gente fala mais ou menos uma ideia É. dessa, 70-30, Se 80-20. bobear, de vez em quando passa de 80. Isso, Isso aí. com certeza. É isso. Então, que o pessoal compra muito para investimento, né? Para alocação É. temporada. Isso, ou pra- isso, isso. Tem gente que compra apartamento lá, fica 1 ano, 2 anos sem vir no apartamento. Só Certeza. compra Certeza. para ter o investimento Certeza. no imóvel. Isso aí. Mas Guarapari não perde para lugar nenhum, não, tá? Quando aluga, aluga bem, né? Aluga. Depende, tá, Rodrigo? Depende. Porque. Não aluga bem, mas é por um tempo restrito, Sim, sim. um tempo curto. Mas eu acho que Guarapari, igual você fala né, em si do Espírito Santo, eu acho que Guarapari ela precisava ser mais valorizada, porque ela tem um potencial muito grande. Então, acho que nessas questões, vamos dar exemplo, a grande consultora entrando, a gente tem um trabalho da Ideale lá também, que é fenomenal também. A grande consultora entrando, fazendo projetos diferentes, eu acho que vai dar uma. A gente fala assim, algo novo em Guarapari, né? Que é para mexer um pouco o Guarapari, para fazer com que algo seja mudado, né? Para sair do mesmo, né? Isso. Qual o foco? Todos são certos. Em todos você tem que ter responsabilidade de desenvolver uma coisa, um produto bom, né? Mas todos os focos são certos. Se você fez uma. Olha bem, extremando, se eu fosse produtor de obras populares, Minha Casa Minha Vida, né? Seria um foco. E eu ia gostar muito de ser respeitado. Eu ia fazer da melhor forma possível, para aquele cidadão que compra aquilo poder usufruir, mesmo com aquele que é muito inferior a quem compra um apartamento de muito luxo. O que você pode oferecer para ele usufruir o máximo com o que ele pode pagar. Em todos os segmentos, você tem uma responsabilidade tremenda, tá? Não é. Independente seja. Paga pouco qualquer Sim. coisa. Isso é. Independente ridículo, seja né? Minha Casa Minha Vida Todos ou seja. os segmentos são bacanas, né? Sim. Tá bom? Rodrigo, nesse teu tempo todo, quais aprendizados você teve, Rodrigo, que você pode passar um pouco pra gente? Um grande aprendizado. Escuta todos, mas faz aquilo que você acredita. Entendeu? Porque se eu fosse para escutar
o meu pai, eu seria funcionário público. Não. E meu pai é uma pessoa, você pode ter certeza, eu tive pai mesmo, que me amava mesmo e me protegia de tudo que é jeito, né? Aquele Sim. pai que nem liberava a gente para desenvolver mesmo, né? Sim, sim. Sempre ali protegendo tudo, sempre presente, fazendo de tudo por mim, pelas minhas 4 irmãs. Mas na ideia dele, ele queria o que para mim? Ele queria estabilidade, que eu não passasse aperto na vida. Então, a questão é que eu penso que o ser humano ele foi feito para viver, sabia? Ter ideias, desenvolver, fazer o mundo transformar. E como é que você faz isso quando você está dentro de Restrito. uma burocracia, extra assim? Agora, se você tiver um emprego público e nele você for com entusiasmo e desenvolver, independente, pensando que você nunca, às vezes, vai subir ali dentro, porque o emprego público depende muito de política, essa coisa. Mas se você esquecer isso e desenvolver, der o seu máximo ali, você vai ser feliz ali dentro também. É que quando você parte para uma coisa sua, privada, você é livre para pensar, né? Você pensa a toda hora e você fica vendo a toda hora as coisas que você fez, acreditou e que deu errado e que deu certo. Né? A diferença entre uma pessoa que está muito bem e uma pessoa que não deu tão bem na vida assim, quando você parte para o lado empresarial, é que você errou menos, tá? Mas todos os dois erram. Sim. Outra coisa que eu aprendi na vida, errou, rapaz, sobe de novo. Sobe quando tá novo e o joelho aguenta, né? Depois Sobe, insiste que uma hora sempre vinga, né? Só não pode largar nada inacabado para trás, né? Você tem que tudo pegar, você tem que concluir na vida. e Tá? seguir em frente. Você não é livre, né? Você vive em comunidade, você tem que ter as suas responsabilidades. Rodrigo, a gente está chegando ao fim, falta 1 minutinho e 18. A conversa flui, né, Rodrigo? Tá, João? E, Rodrigo, eu queria te agradecer a sua presença aqui. Tá bom. Tá bom, Rodrigo? Obrigado mesmo pela sua presença. Satisfação, viu? Satisfação foi minha. Te dar um brindezinho nosso. Pô, que isso, Só não reparar. que isso? É isso, é Top.